Tudo bem? Estamos ao vivo. Já? Foi isso. Já viu? Deixa só um pouquinho aberto aqui, se não quiser sair, né? Muito bom. Olha aí, meu amor. Tá bem enquadrado assim? Tá. Acho que sim, tá. Isso. Gente, você vai ter que ir um tiquinho pra lá. Pra cá? Aham. Vamos botar isso aqui um pouquinho. O seu Antônio Menezes já está assistindo. Olha lá, e mais uma boa noite. Boa noite, De fato, seu Antônio. Isso aí. Boa noite. Ó, a Mieco também já tá por aqui, lá de Cruzeiro do Oi, Sul. A Mieco. Branca também. Oi, Boa Branca. noite, Boa Branca. Mais uma noite de segunda-feira, mais uma live por aqui. Hoje para falar sobre pressão alta e Alzheimer. Isso aí. Mais um assunto daqueles que a gente gosta, né? De ter informação, de ficar sabendo sobre o assunto de uma forma bastante responsável, com informações precisas, científicas, objetivas. Que isso é o que vale, né? É isso aí. Ó, meu amor, tô empolgada aqui. Ela tá empolgada hoje, hein? E ela tá empolgada também porque ela tá fazendo um nhoque de batata doce. Aliás, no meio da live ela vai ter que sair um pouquinho, né, meu amor? Eu calculei mal o tempo, vou ter que me ausentar pra não queimar o nhoque. Mas vamos avisar, né, que é sem glúten. Isso aí. E com um molho de tomate especial da Dona Érica. Olha ali, a Marisa Nogaroto também participando, dando boa noite pra gente. Charlotte? Ah, ela já tá ali se aventurando no gramado. Oh, A Mia que tá dizendo vem que cá. delícia. Vamos falar um oi pro pessoal? Sim, eu adoro nhoque, viu? Aí, pessoal, boa noite aqui da Charlotte, a menininha linda. Boa noite da nossa menininha. Vai explorar o quintal, vai? É. Isso aí. Deixa eu ver, ó, já vi ali a Sueli Tio também. A Laura Ide tá Deixa eu assistindo. só pegar meu celular pra ver se eu consigo ver também mais alguma coisa. E é isso. E aí, quem já tá ao vivo aqui com a gente, já compartilhou o link da live no perfil do Facebook? Corre lá para compartilhar, avisa os amigos também no chat, escreva aí o nome da galerinha para assistir também ao vivo a nossa live. Ó, Genor, olha quem vai comer nhoque. Ó, Genor, nhoque de batata doce sem glúten, viu? Isso, é bom deixar bem claro, né? E não esqueça de falar do molho especial de tomate. Sim, a Érica faz o molho de tomate, muito legal, muito Modéstia à bom. parte é bem bom. Isso aí. Ó, o Fer também por aqui, Fer o Adão e e a Mila, né? Sim. Também participando. E é isso. Muito bem, gente. Hoje é um tema bem importante, né? Quase que uma live de utilidade pública. Sim. E a gente sempre escolhe de acordo com aquilo que nós vamos observando no consultório, né? As tragédias pessoais de muitas pessoas que chegam a situações difíceis por não se cuidarem no mais básico, né? Ó, a Genor diz que é igual pão caseiro. Não é não, Genor. Pão caseiro de batata doce não tem. Tem pão de Tem? batata doce, tem. Mas se tiver trigo já estragou. Sim. A Ione Guidini tá por aqui também. Sim, a Conceição Zanin, querida. Boa noite, Conceição. Então, acho que a gente já pode começar a falar, Let's né, meu amor? go. Vamos A lá. Elizabeth Lopes, querida, abraço. Boa noite, Elizabeth. Bom, então, o tema hoje é hipertensão arterial e distúrbio de memória, mais especificamente doença de Alzheimer. A hipertensão arterial,
todos vocês sabem, é um grande problema na vida de muitas pessoas, né? Tem uma estimativa de que no Brasil nós temos cerca de 38 milhões de hipertensos. É muita gente, né? Então, é um problema que tem uma prevalência realmente muito alta. E tem um estudo brasileiro muito interessante, que o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais está coordenando, que começou a mostrar os resultados e começou a mostrar essa correlação da hipertensão arterial não controlada com declínio cognitivo. E também tem um outro trabalho que eu vou citar, que é do pessoal da Universidade da Califórnia, mostrando essa mesma correlação. A hipertensão arterial ela faz estragos no cérebro, né? Eu acho que todos aqui sabemos que hipertensão arterial não controlada ela está relacionada ao aumento de chance de acidente vascular cerebral, por exemplo, de AVC, aumento da chance de infarto, aumento da chance de insuficiência renal. Então, a hipertensão arterial é uma catástrofe, né? E o grande problema é que muitas pessoas têm e não sabem, porque a princípio ela não dá sintoma. O indivíduo pode ser hipertenso e não saber. Ele vai tocando a vida, né? Não tem sintoma nenhum. Só que essa hipertensão arterial ela está destruindo de forma gradual a parede interna das artérias. E é justamente isso que vai danificando a artéria coronariana no coração, as artérias cerebrais, as artérias renais. Então, vai havendo uma degradação desses órgãos de forma gradual. E, para muitas pessoas, quando aparecer o primeiro sintoma, geralmente o comprometimento já é muito significativo. Então, por isso que é importante fazer o diagnóstico precocemente e, dessa forma, começar a tratar antes que essa hipertensão produza alterações orgânicas. Então, tudo isso já é muito bem conhecido pela ciência já há décadas. No entanto, os estudos mais modernos têm mostrado essa associação da hipertensão arterial não controlada com o declínio cognitivo. Então, o nosso tema basicamente vai ser esse hoje. Meu amor, tem mais uns boa noites aí? Sim, teve uma galerinha que entrou agora na live, a Lúcia Keiko, o Yoshida Lúcia. Dando boa noite pra gente, Lúcia, a Hilda Carmelo também tá por aqui. Sim, muito querida. Deixa eu ver, a Isa também lá de Curitiba Isa. Dando boa noite pra gente, beijão, a legal. Sueli Ponciano também. Sueli. E pessoal aqui interagindo Sim. E conversando. Maravilha. Bom, então tá. Então, a hipertensão arterial normalmente ela é uma doença silenciosa, né? E ela é considerada hipertensão arterial quando está acima de 14/9. Existem algumas classificações dentro da cardiologia que buscam uma hipertensão muito leve. Então, os cardiologistas, de maneira geral, eles preferem a pressão abaixo de 12/8, porque acima de 12/8 já é uma pré-hipertensão arterial. De maneira geral, nós ainda podemos pensar que até 14/9 é um bom nível de pressão. Acima disso, então, a gente classifica como hipertensão arterial. Bom, na hipertensão arterial, o componente genético é importante. Então, quando a gente tem história na família de hipertensão arterial, é muito importante ficar atento com as medidas de pressão regulares, tá? Mas existem alguns fatores que influenciam a hipertensão arterial, como o tabagismo, como a obesidade, como o diabetes, como alterações de colesterol, o estresse excessivo, o consumo excessivo de sal, né, o consumo exagerado de álcool, o sedentarismo. Então, todos esses fatores, eles contribuem para a hipertensão arterial. Portanto, não é apenas aspecto genético, né? Cabe a cada um de nós cuidar do estilo de vida para que, se eventualmente tiver esse gene da hipertensão arterial, que ele não se expresse.
Então, estilo de vida adequado é tudo, conforme a gente vem falando há alguns anos aqui no Projeto CID. Bom, a prevalência da hipertensão arterial aumenta com a idade, né, logicamente, porque com os anos as pessoas vão ficando com a parede da artéria mais endurecida, principalmente porque a maior parte das pessoas não se cuida adequadamente. A maior parte das pessoas tem uma hipertensão arterial mal controlada, ou tem um diabetes mal controlado, ou então tem uma obesidade, ou então é sedentário. Então, as pessoas que não se cuidam, à medida que os anos vão passando, a chance da hipertensão arterial vai aumentando. Então, o fato de medir a pressão regularmente é o melhor método para se fazer o diagnóstico de hipertensão arterial. Todos nós devemos fazer isso, principalmente se tivermos pessoas com hipertensão arterial na família, né? Porque como esse fator genético é importante, então é um fator de alerta que deve ser levado em consideração. Bom, então o estudo, primeiro eu vou falar desse estudo da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse estudo foi publicado na revista Hypertension, que é uma revista internacional muito bem conceituada. E nesse estudo, que foi um estudo longitudinal, um estudo de acompanhamento populacional, mostrou que a hipertensão arterial acelerava o declínio cognitivo e piorava a memória. E isso acontece mesmo naqueles que tiveram hipertensão descontrolada por períodos mais curtos de tempo. Isso é um dado muito importante do trabalho. Então, não precisa você ser um hipertenso de longa data para ter um comprometimento cognitivo em decorrência da hipertensão. Basta que você tenha essa hipertensão por algumas semanas não controlada e, obviamente, já vai ser o suficiente para que haja o declínio cognitivo. Então, esse é um detalhe importante. A hipertensão arterial, a gente já sabe que ela pode produzir declínio cognitivo por uma coisa chamada demência vascular. Talvez vocês já tenham ouvido falar, mas a demência vascular é uma doença muito parecida com a doença de Alzheimer, mas acontece por uma alteração predominantemente circulatória. A pessoa vai tendo obstrução arterial em diferentes pontos do cérebro e essas alterações de circulação elas vão se acumulando com o passar do tempo e a pessoa vai tendo um declínio cognitivo progressivo. Então a hipertensão arterial, junto com alterações de colesterol e triglicerídeo, junto com diabetes, junto com obesidade, junto com sedentarismo, todos esses fatores vão impactar para o surgimento da demência vascular. Então isso aí a gente já sabia. O mais interessante desse estudo e do próximo que eu vou falar é que essa hipertensão arterial ela tem uma relação não só com demência vascular, mas com demências de outros tipos, inclusive com a demência de Alzheimer. Então esse é o detalhe mais importante desse estudo, porque o que acontece é que a hipertensão arterial ela vai alterando a circulação cerebral, ela vai fazendo com que exista um aporte diminuído para diversas áreas do cérebro. E esse aporte diminuído de sangue, consequentemente de nutrientes como oxigênio, glicose, vai fazendo com que o neurônio não sobreviva. E vai havendo, então, uma redução de volume cerebral. Tá? A hipertensão arterial ela é maléfica não só nos idosos. Tá? Esse estudo mostrou que a hipertensão arterial na meia-idade tem sido consistentemente associada ao declínio cognitivo e à demência. Então, esse detalhe é muito importante. Agora, é muito importante também a gente salientar que aquelas pessoas que controlavam bem a pressão arterial já conseguiam diminuir muito o risco desse declínio cognitivo. Então, não é simplesmente porque a pessoa tem hipertensão arterial
que ela vai desenvolver um declínio cognitivo. Basta que essa pessoa cuide da sua hipertensão arterial, que mude seu estilo de vida, que esteja acompanhando com seu médico, muitas vezes vai precisar de medicamentos, mas o importante é que a pressão fique num nível adequado. E assim você vai estar se protegendo contra esse declínio cognitivo próprio da hipertensão arterial não controlada. Então, esse estudo ele foi muito interessante. Esse estudo ele faz parte de uma pesquisa longitudinal de um estudo chamado ELSA, aqui no Brasil. É um estudo longitudinal de saúde do adulto, por isso que é ELSA, as iniciais, né? E esse estudo é muito legal, que ele é feito em 6 capitais, é um estudo multicêntrico, que vai acompanhando a população, geralmente são servidores públicos de 35 a 74 anos. E eles vão acompanhando essas pessoas e vão obtendo resultados. Então, a neurologia brasileira trabalhando cientificamente como os melhores pesquisadores em neurologia do mundo. Isso é algo muito bom, algo muito positivo. Então, o pessoal da Federal de Minas Gerais está de parabéns. Lá a gente tem o Dr. Paulo Caramelli, que é uma das maiores autoridades em demência no Brasil. É um pesquisador que já fez muitos estudos interessantes, que esclarece muito para a gente sobre demências no Brasil. Essa pesquisa, quem coordenou mais foi a Sara Teles de Menezes, que também é uma pesquisadora brilhante. Então, esse é o trabalho brasileiro. Aí tem um trabalho que é bem recente, agora 2026, então, que foi publicado pelo pessoal da Universidade da Califórnia, mostrando que adultos que não controlam a hipertensão têm maior risco de demência na velhice e mostrando que a hipertensão arterial provoca atrofia cerebral. Então é um mecanismo de demência próprio da doença de Alzheimer e não aquela demência associada à parte circulatória que a gente conhece, que tem uma relação maior com a depressão, que é a demência vascular. E essa pesquisa, ela foi uma pesquisa observacional com 427 voluntários que foram acompanhados ao longo da vida. Eles eram avaliados por volta dos 30 a 40 anos e por volta dos 70 anos passaram por uma nova avaliação. E à medida que foi possível, foi se fazendo a ressonância magnética nuclear. E aí houve uma correlação da hipertensão arterial de longa data, mal controlada, com redução de volume cerebral na velhice, além de algumas lesões vasculares. Então, aumenta o risco de Alzheimer e aumenta o risco de demência vascular. Então, quem tem hipertensão arterial tem que correr atrás de fazer o controle adequado, porque além de expor o coração e o rim a risco, expõe também o cérebro. E o que eu vejo no consultório, com muita frequência, é as pessoas me procurarem por algum sintoma neurológico, que geralmente é algo sem gravidade maior, mas quando eu meço a pressão, a pessoa está hipertensa e ela nem sabia, muitas vezes ela nem sabia. Quem é meu paciente sabe que eu meço a pressão de todos os pacientes em todos os retornos. Porque a hipertensão ela pode aparecer de um momento para outro. Você pode estar normotenso agora e daqui 3, 4 meses, por algum motivo, você está hipertenso. Então isso é algo importante e é algo que eu acho que todos os médicos devem fazer. A mensuração da pressão é uma atitude obrigatória em qualquer consulta médica, independente da especialidade. Bom, então, eu acho que ficou bem claro esses 2 estudos, eu acho que ficou bem claro para vocês que hipertensão arterial não controlada tem relação com declínio cognitivo, aumentando o risco de demência vascular, aumentando o risco também de doença de Alzheimer, conforme mostraram esses 2 estudos importantes que eu citei, que eu detalhei para vocês aqui. Tá? Então agora a gente vai falar sobre como controlar a hipertensão arterial. Vamos dar algumas dicas. Meu amor, então vai uns boa noites aí. Claro. Olha,
Tá aqui com a gente, assistindo a live, a tia Nalva, lá em Najá. Beijo, tia, pra você. A Sebastiana Narese também tá por aqui. Deixa eu ver quem mais. A Marina Fante também, dando boa noite. Sim, a mãe da Andréia. E deixa eu ver mais aqui, a Margarete Malafaia também tá com a gente, lá de Belo Horizonte. A Daniele Barzon dando boa noite pra gente. A Dirce Volpato participando também. Oi, Dirce, querida. A Dirce tá internada. Ah, é? Tá internada e tá assistindo fez um a gente. procedimento cirúrgico hoje. Mas já tá bem, né, Dirce? Já tá melhorando. Bem, uma ótima recuperação para você, então, querida, viu, Dirce? A Maria Zalete também tá aqui participando, dando boa noite. Deixa eu ver quem mais. Maria Helena Barreto Faneco tá por aqui. A Catarina Milk dando boa noite. A Gisele Amado também. A Sara Fedrigo também. Boa noite para você, Sara. Jana Nones. A minha mãe tá por aqui também. Passamos um final de semana muito gostoso com a minha mãe por aqui. Que gostoso tá perto da mãe da gente, viu? Muito bom mesmo, viu, mãe? Célia Aranda também tá por aqui. A Félia Bazana, Alex Rezende também. Alex, querido. Isso, Ivone Costa também tá assistindo. A Célia Aranda tá escrevendo boa noite, duplinha maravilhosa. Agora é trio, né? Trio. É isso, né? Que bonitinho. A Ivone Costa também dando boa noite pra gente. Ontem ela foi passear no shopping pela primeira vez. Se comportou muito bem. Muito bem, só que ela é muito assanhada. Abana o rabinho pra quase todo mundo que vê. Ela gosta de todo mundo, impressionante. Gosta de gente. Ela é muito lindinha. Vai lá. Não que eu goste tanto assim dela, ninguém viu? tá pensando isso, meu. Olha, o Neto acabou de entrar aqui, tá com a gente. Querida. A Fátima Grião também, a minha Fátima. Professora querida. Ai, é legal. Isso, meu amor. Pronto. Beleza, então, gente. Então, agora a gente vai falar sobre as medidas gerais contra a hipertensão arterial. Ó, Maria Helena Faneco, abraço. Isso, sim. Já dei uma boa noite pra Maria. É outra Dirce, meu amor, desculpa. Essa é a Dirce Volpato. Sim. A outra Dirce é a Dirce Sintra, é verdade. Não tem problema, fica aqui a nossa energia lá pra Dirce que está internada, né? É verdade, a Dirce Volpato. Tá certo. Desculpa, a gente errou de Dirce, eu errei, desculpa. Então, imagina. Gente. Então, vamos falar sobre as medidas gerais. Quando a gente fala de hipertensão arterial, as pessoas já imaginam remédio. O remédio pode ser necessário, sim, e o médico vai escolher, né? As opções para um tratamento de hipertensão arterial, as opções de medicamentos, têm aumentado demais aí nos últimos anos. Então, é claro que a escolha vai depender dos sintomas e sinais, das características clínicas de cada pessoa. Então, aqui a gente não vai ficar falando de qual remédio utilizar, mas existem muitas opções e, geralmente, o remédio é utilizado depois que a pessoa tem uma chance de mudar o estilo de vida, porque às vezes o estilo de vida mudando já é suficiente para o bom controle da hipertensão arterial. Tá certo? Então, o que a gente pode fazer? Quais são as orientações? Uma coisa muito importante é reduzir a quantidade de sal consumido. Nós sabemos que o sal em excesso, ele vai aumentar o volume intravascular, ele vai interferir na função do rim, ele sobrecarrega o rim. Então, o sal em excesso ele é muito ruim. Na verdade, é ruim para todo mundo, mas principalmente para quem tem a hipertensão arterial. Então, a orientação é que a gente reduza muito o sal na comida e compense com os temperos, com as especiarias, né? A gente já fez lives aqui mostrando que as especiarias, que os temperos, a maior parte deles tem ação antioxidante, tem ação neuroprotetora. Então, diminuir o sal e aumentar pimenta, coentro, açafrão, cebolinha, salsinha, colorau. O alho, a cebola. Isso, o louro, manjericão, orégano, alecrim,
né? Então, tudo isso é importante, né? O alho e a cebola, como a Érica citou, eles são mais que alimentos, eles são quase que remédios, né? Então, na hora de fazer o tempero do alimento, é importante a gente utilizar mais essas especiarias e reduzir a quantidade de sal, né? O tempero vai ficar agradável e não vai ter o malefício do sal. Então, sal pouquinho. Isso é a orientação número 1 que qualquer médico vai dar para alguém hipertenso. O segundo conselho muito importante para os hipertensos é a prática da atividade física. Então, existem muitos estudos mostrando que a atividade física regular, principalmente a atividade física regular aeróbica, acaba reduzindo os níveis de pressão arterial. Então, o sedentarismo não cabe na vida de ninguém e muito menos na vida de um hipertenso. Então, a atividade física é importante. Número 3, manter o peso adequado. A gente sabe que quando a pessoa está acima do peso, principalmente com a gordura abdominal, essa hipertensão ela vai ficar mais acentuada, né? O peso ali, a gordura abdominal, ela é produtora de interleucinas pró-inflamatórias. Então ela faz um mal enorme para o organismo, inclusive em relação à pressão. Por isso que naquela síndrome metabólica, e nós já fizemos uma live a respeito disso, existe a associação de barriga grande, hipertensão arterial, aumento da resistência à insulina, colesterol elevado, às vezes o próprio diabetes já instalado. Então, tem uma soma das coisas e a gordura abdominal é o problema maior, porque aquela gordura abdominal ela vai mantendo a pessoa inflamada. E essa inflamação piora a dor, piora o humor, piora a disposição, piora a memória, aumenta a chance de depressão e ansiedade, aumenta a chance de câncer, porque há uma acidificação no organismo que facilita a proliferação de células neoplásicas. Então, o aumento de volume abdominal é sempre um problema sério e todos devem tentar combater, todos devem ter um peso adequado, né? Isso se consegue através do exercício físico e de uma alimentação adequada. Em linhas gerais, importante a redução do consumo do açúcar, da farinha branca, dos ultraprocessados, né, das gorduras trans. É a maneira mais correta de se perder peso, evitar os remédios, né? Primeiro sempre tentar de uma forma mais natural, né? De uma forma mais saudável, até porque isso é uma forma de perder peso, uma forma consistente, né? Mudança de estilo de vida. Remédio, tinham muitos no mercado, né? Felizmente alguns hoje são muito pouco usados porque eles faziam muito mal. Remédio para perder peso, ao longo dos meus quase 30 anos de neurologia, eu já vi muitos estragos para a parte cerebral, como hemorragia cerebral, como quadros de isquemia cerebral, quadros até demenciais, e eram remédios utilizados com muita facilidade, com muita frequência. E aqueles que conseguiam perder peso, perdiam às custas de ansiedade, de depressão, de arritmias cardíacas, de hipertensão arterial, e logo depois também ganhava. Então o indivíduo, além de ficar mal pelo remédio que utilizava, depois ele ganhava todo aquele peso e mais um pouco. Então, a forma correta de perder peso é comendo menos e gastando mais calorias. E comer corretamente, né? Então, fica aqui um aviso para vocês, né? Remédio para emagrecer tem que ser evitado, exceto em casos muito excepcionais. Bom, número 4, reduzir o estresse. O estresse, ele libera substâncias que contribuem para o aumento da pressão arterial, conforme nós já vimos em várias lives, né? O estresse aumenta o cortisol, que é uma substância que tem ação glicocorticoide, mineralocorticoide, então ele retém líquido e faz a pressão subir, mas também o estresse excessivo faz liberar adrenalina, noradrenalina, que são
neurotransmissores vasoconstrictores, eles fecham as artérias, consequentemente acabam aumentando a pressão arterial. Então, o indivíduo que é estressado, agudamente ou cronicamente, ele tem aumento da pressão. Se é um estresse crônico, isso vira um problema, porque junto com a hipertensão arterial vem muitos outros problemas, né? Muitos outros fatores que contribuem para a degeneração cerebral, para a destruição orgânica. Então, o combate ao estresse é importante para o combate à hipertensão arterial. E aí também a gente já fez live sobre isso. De maneira geral, a gente precisa ter tempo para o lazer, a gente tem que ter o contato com a natureza, tem que ter prática de relaxamento, que pode ser meditação, que pode ser yoga, respiração controlada ou respiração assistida, né, em que o indivíduo presta atenção na respiração. O fato é que o indivíduo não pode ficar remoendo o tempo todo os problemas de trabalho, os problemas pessoais. O cérebro precisa de momentos de relaxamento. Isso é uma forma importante do combate ao estresse e, consequentemente, combate à hipertensão arterial. Moderar o consumo de álcool, né? A gente já falou muito sobre isso aqui também, mas o álcool, de maneira geral, ele precisa ser consumido em quantidades realmente muito pequenas, né? E as evidências científicas aí favoráveis são ao vinho tinto mesmo, por causa do resveratrol, dos flavonoides, das substâncias antioxidantes que tem no vinho, mas em pequenas quantidades. As outras bebidas só trazem malefício e devem ser evitadas. Tá? Quem toma álcool com frequência certamente vai ter uma dificuldade muito maior no controle da sua hipertensão arterial. Número 6, abandonar o tabagismo. Isso é muito importante, né? O fumante, ele está ali inalando a nicotina, por exemplo. A nicotina é um vasoconstrictor também. A nicotina faz a pressão subir. O cigarro mantém uma inflamação contínua o tempo todo. Essa inflamação também tem como consequência aumento da pressão arterial e, enfim, né, o tabagismo é uma catástrofe, não só pela hipertensão arterial. A gente poderia ficar aqui a noite toda falando sobre os muitos malefícios do cigarro. Número 7, evitar gorduras saturadas e trans, né? Então, a carne gorda, né, que ali é uma gordura animal saturada, mas principalmente as gorduras trans que a gente tem que ficar longe, né, que são aquelas da bolachinha recheada, dos industrializados, dos empacotados, dos embutidos. Essas gorduras ruins, realmente, elas contribuem também para a manutenção do quadro da hipertensão arterial. E por último ali os medicamentos que, então, como eu disse, os médicos respectivos vão determinar qual medicamento utilizar, se é necessário o medicamento, porque muitas vezes nem é necessário, e é por aí, é isso. Então, vamos lá então. Nós temos algumas perguntas relacionadas ao Alzheimer, né? Sobre as coisas que você vai falando aí no meio da live. Então vamos começar com a Isa aqui, né? Lá no início você estava falando sobre o que é uma pressão, né, considerada normal. Então ela perguntou assim, deixa eu ver se eu entendi, até 14/9 a pressão está normal? Isso é uma classificação, né, mais da Organização Mundial da Saúde, que até 14/9 é uma pressão arterial normal. Isso é o que a gente usa na prática, tá? Mas os cardiologistas, dependendo de como for o coração da pessoa, eles preferem que a pressão fique abaixo de 12/8. Porque assim, quando a pressão é meio alta, o coração ele tem que fazer uma força maior para jogar o sangue para os tecidos. E isso vai aumentando o tamanho do músculo. O músculo do coração vai ficando fortalecido, grandão. Isso parece bom, né? Mas não é bom não. Porque como tem muito músculo, fica mais difícil irrigar esse músculo. As artérias podem ficar insuficientes para irrigar. Então vai aumentando a chance de infartar.
Então, o cardiologista, quando ele faz o ecocardiograma e vê que tem ali uma sobrecarga cardíaca, que o músculo está um pouquinho elevado, ele não vai querer 14/9. Ele vai querer uma pressão abaixo de 12/8. Então, quando você está sob observação de um cardiologista e tem uma alteração no ecocardiograma, ele pode exigir pressões menores. Mas, de maneira geral, até 14/9 é uma pressão aceitável. Muito bem, deixa eu ver aqui. Você estava falando sobre a questão do vinho tinto, né? A Celeste, ela quer saber se o suco de uva faz o mesmo efeito do vinho. Celeste, tanto o vinho quanto o suco de uva, eles têm substâncias boas, né? Então tem esse tal de resveratrol, tem os flavonoides, ótimo, muito bom, né? O problema é que tanto o vinho tinto quanto o suco de uva, mas principalmente o suco de uva, ele tem um índice glicêmico alto, né? Porque é o açúcar ali da uva, é uma frutose concentrada. Então, quando a gente usa muito o suco de uva, a gente vai ter então o aumento desse açúcar da uva e aí vai acabar subindo muito a insulina. Então, o suco de uva ele pode ser consumido, mas tem que ser em quantidades pequenas, viu? Eu não li isso, depois eu vou dar uma olhada, mas eu acho que o suco de uva ele tem um índice glicêmico bem maior que o índice glicêmico do vinho tinto. Então pode usar, mas em pequena quantidade. Agora, se você quer ver destruir completamente, é tomar uma Coca-Cola, uma Fanta, uma Sprite, tomar um refrigerante. Aí é uma catástrofe, porque aí não tem nada de bom naquele líquido e ainda faz assim, uma carga glicêmica enorme, com um aumento enorme de insulina e vai predispondo o organismo às mais variadas doenças, né? Mas então você pode até tomar seu suco de uva, mas precisa ser em quantidades realmente pequenas. Isso. Bom, o senhor Antônio de Menezes, né? A live fala sobre a relação pressão alta e o Alzheimer, mas ele gostaria de saber se uma gripe, né, que não foi bem tratada pode ajudar a desenvolver Alzheimer. Olha, eu diria que não, porque assim, inflamação, que é aquela inflamação que acontece na gripe, quando ela permanece cronicamente, essa inflamação orgânica, ela pode até destruir neurônio. Mas aí teria que ser uma gripe que durasse por anos e anos a fio, né? Mas uma gripe pura e simples, mesmo que ela dure um pouco mais, mas a gente não dá para correlacionar com Alzheimer, não. Muito bem, ó. A tia Nalva tá perguntando se o uso por diversos anos de remédio para pressão arterial, se é possível deixar de tomá-los em algum momento. Depende, é só mudar o estilo de vida. Eu vou contar um exemplo muito legal. O meu pai é hipertenso e eu com 40 anos minha pressão já estava meio alta. E eu comecei a utilizar um antihipertensivo, a losartana. E aí depois a gente começou o protocolo de mudança de estilo de vida, por causa de um estudo que eu ia fazer em pacientes que tinham declínio cognitivo. Eu e a Erika entramos juntos, foi aquele negócio, tirar o açúcar, tirar o glúten, tirar as gorduras trans, né, e ingerir mais os fitonutrientes das verduras e tal. Atividade física. Atividade física eu sempre fiz muito, né? Eu fiz isso a minha vida inteira com muita intensidade. E aí, quando eu comecei a fazer isso, passando ali uns 4, 5 meses, a minha pressão estava bem baixinha. Aí eu resolvi começar a tirar o remédio. E aí eu tirei. Hoje a minha pressão é 12/7, 11/7, sem remédio, mas por causa da mudança do estilo de vida. Então eu era um hipertenso que deixei de ser, né, por mudança de estilo de vida. Então é possível sim, você usar antihipertensivo. Aí você começa a se cuidar direitinho, muda a sua dieta, começa a gerenciar o estresse, começa a praticar atividade física, começa a dar qualidade para o seu sono, a sua pressão ela vai ficar normal sem a necessidade do remédio. É claro que tem que ter um acompanhamento, a retirada do antihipertensivo nunca pode ser súbita, é sempre de forma controlada, de forma assistida por um médico. Porque se parar de uma vez, tem uma hipertensão arterial rebote e aí aumenta a chance de infartar, de fazer AVC. Mas é possível ficar sem o remédio da hipertensão, sim.
Ó, a Branca quer saber se o sal rosa é menos maléfico. Menos, Branca, bem menos. O sal rosa ele é bem menos maléfico que o nosso cloreto de sódio iodado, né, que é aquele sal branco. Esse sal rosa ele é melhor, ele é bem menos agressivo, ele não agride o rim, ele dificilmente faz pico hipertensivo. Ele é mais caro, né? Mas vale a pena, é um investimento bom o sal rosa. O Gerson Rodrigues, a Coca-Cola para o atleta, doutor, o que me diz? Horrível, pior ainda, né? Pior ainda. Né? E ainda mais para um atleta que precisa de fortalecimento ósseo, né? Ele precisa de muito cálcio. Cada vez que ele toma Coca-Cola, ele está dificultando a absorção de cálcio pelo osso. Né? A Coca-Cola ela é um produtor de osteoporose, né? Então, não tem nada de bom. Não tem nada de bom. De jeito nenhum, né? Vai hidratar, é gostoso, nada. Não sei o que não. Você tem nada de bom. Não se iluda. Com um soro hidratante, né? Eu sei que nos clubes de ponta, como onde joga o Mateuzinho, que é o Flamengo, eles utilizam um hidratante adequado. Eu duvido que no Flamengo eles deem Coca-Cola para os atletas. Se eles dão, estão errando feio. Ó, a Isa mesmo tá fazendo um comentário, né? Ela diz que tem muito medo da hipertensão, afinal de contas ela tem mãe e o irmão mais novo, né, é safenado. Então ela vive correndo atrás do prejuízo para não ser a próxima. Perfeito. Isso aí. Então é estilo Decisão de inteligente. vida, estilo de vida bom, é isso que você tem que fazer. Né? Isso, ó, o estresse, o emocional também eleva a pressão? A Rita Silva. Boa noite, Rita. Boa noite. Sim. Sem dúvida. O estresse emocional ele faz liberar essas substâncias que eu citei, né? O cortisol, a adrenalina, noradrenalina, e essas substâncias elas são hipertensivas. Então, se você é um estressado crônico, você está liberando essas substâncias continuamente. Isso está então facilitando a manutenção e até a piora da hipertensão arterial. O Gerson está fazendo um comentário, ele disse que o Matheus teve uma lesão na tíbia e que a Coca-Cola pode ser a causa para a lesão. Não dá para dizer diretamente que é a causa, mas certamente contribui. Contribui sim, Gerson. Então, tem que, provavelmente aí deve ter um baita fisiologista, né, no Flamengo, mas esse negócio de atleta usar pró-inflamatório é sempre arriscado. Sim. Tem um atleta que eu conheci pessoalmente, eu tive a honra de conversar, eu não vou ficar citando o nome dele porque eu não sei se ele vai gostar, mas é um atleta que jogou em alto nível até idade muito avançada. E a principal característica dele, desde os 23 ou 24 anos, quando ele saiu do país, foi mudar completamente a dieta para uma dieta anti-inflamatória. E aí o tempo ia passando e o desempenho dele continuava muito alto. Enquanto os colegas iam parando, ele continuou jogando até uma idade bem adiantada. E ele ainda hoje eu vejo, eu morro de inveja, porque o cara tá inteirão. Mas pensa num cara inteiro, ele poderia estar jogando profissionalmente. E porque ele optou por dieta anti-inflamatória. Ele jamais tomaria um refrigerante, né? Ele se hidrata muito bem, ele come certinho, ele dorme cedo toda noite, não foi jogador que ia para a noite, ele sempre ia dormir cedo. Então, fazer isso para um atleta igual o Mateuzinho, que é atleta de ponta, né? Jogador fantástico, que vai passar por seleção brasileira, que vai jogar na Europa, com certeza absoluta, ele tem que começar a se cuidar desde já. Então, às vezes, vale a pena investir parte do que se ganha até num fisiologista particular, alguém que o acompanhe no dia a dia, né? Afinal de contas, né, o corpo é a maior ferramenta do atleta, né? Sim, sim. Ó, olha só, a Celeste fez um comentário legal. Ela disse que devido à pressão alta, ela diminuiu o sal, mas investiu nas ervas e também no sal rosa. Perfeito. E aquele bacalhau maravilhoso que ela faz, Celeste, que a gente adora, Celeste. Do bacalhau, o melhor bacalhau que a gente já comeu. É muito Celeste, bom mesmo. Maravilhoso. Eu vi a Branca, ela comentou em algum lugar que ela estava hipertensa e sem sintomas. Sim, Por a hora que você estava falando, eu ia dizer, a Branca falou isso. Por isso que é importante
medir a pressão. Sempre que tiver oportunidade, meça a pressão, né? Não tem mal nenhum nisso. Muito bem. Olha, meu amor. Tem mais um aqui. Deixa eu ver aqui, seja... Ah, sim. Ó, a atividade física é um excelente remédio para o estresse. A Maria Zelete tá dizendo, né? A gente começa a atividade física mal-humorada e ao terminar está cansada, mas rindo sozinha. Perfeito, É verdade. É isso. É porque você, no exercício físico, você libera um monte de substâncias cerebrais que vão melhorar o seu humor. Então, você vai para o exercício físico, você vai liberar, primeiro, você libera endorfina. Endorfina é uma substância que é analgésica e dá uma sensação de alegria, de bem-estar, de poder. Né? Aí você libera serotonina, que é um neurotransmissor antidepressivo. Aquilo já te estabiliza para o dia todo. Aí você vai liberar dopamina, que é um neurotransmissor relacionado com o bem-estar. Você vai produzir fator neurotrófico derivado do cérebro, que é uma substância que tem ação antidepressiva poderosa, de médio e longo prazo. Exercício físico é o melhor remédio que existe, né? Então tem que ir. Eu tenho muitos pacientes que falam, doutor, eu não gosto de ir. E eu vou pegando no pé até fazer. Geralmente essas pessoas, depois de um tempo fazendo, elas não param mais. Principalmente quem consegue fazer ali regularmente por 90 dias, que é o período ali meio chave para realmente mudar a arquitetura cerebral. Então as pessoas começam e aí elas não param mais, né? E aí vão diminuindo os remédios, vão mudando completamente a qualidade de vida. Olha aqui o Marcelo e Gina, atividade física, tripé do bem-estar. Exatamente. Então, uma coisa que eu acho interessante na atividade física é que tem aquele dia que a gente tá meio preguiçoso, né? E tá ali querendo enrolar, mas vai. No meio da atividade, dá uma sensação de gratidão com a gente mesmo, sim, por ter vencido a preguiça, né? E ter fazer atividade física. É muito gostoso isso. Ela faz natação antes de trabalhar, acorda muito cedo, nada e passa bem. Eu pedalo todo dia. Quando não dá para ir de dia, eu vou à noite, mas eu vou pedalar, eu não consigo ficar. Até porque quando eu fico 2, 3 dias sem ir, eu já sinto falta. Então eu tento não pular, tento ir fazendo direto. Exercício físico é tudo de bom. Né? A Cleide Videira comentando, né, que ela faz bastante atividade física e que ela também é assim, né? Tem essa sensação de gratidão consigo mesmo, sim, quando vence a preguiça, sim, e vai fazer o exercício e os físico. Estudos, eles vêm mostrando cada vez mais que ninguém pode ficar sedentário. Porque são todos os benefícios possíveis, né? Primeiro, em termos de prevenção, você consegue prevenir praticamente todas as doenças, né? Vamos pensar numa doença que vem à sua cabeça, câncer, tá? A atividade física protege contra o câncer? Protege. Por quê? Porque no mundo que a gente vive, né? Quando a gente vai no mercado, a gente traz aqueles ultraprocessados, né? Você traz ali algumas sacolinhas de câncer. Aí você come aquele negócio, aquilo estimula a produção de célula cancerígena diariamente. Se você tem um sistema imunológico bom, um sistema de defesa bom, o sistema de defesa ele vai destruindo essas células neoplásicas e não deixa surgir ali um tumor. E como é que você fortalece esse sistema imunológico? O principal fator é o exercício físico. Né? Pensa numa outra doença qualquer, sei lá, todas aqui, eu estou pensando uma que não tenha, que a atividade física não protege, ela protege de todas, contra todas as doenças, é um fator protetor. E se você tem a doença, o exercício físico, ele vai ajudar a controlar essa doença, independente de qual seja, né? Se você é diabético, é hipertenso, tem colesterol elevado, se tem declínio cognitivo, se já tem um começo de Alzheimer, se você tem Parkinson. Nossa, meus pacientes com doença de Parkinson, que praticam atividade física, nossa, eles vão longe com a doença estabilizada, sabe? Às vezes levam anos para a gente ter que mexer um pouquinho no medicamento. Então, gente, a atividade física é a coisa mais importante que a gente pode fazer individualmente para a proteção contra as doenças. Eu estou tentando achar um comentário aqui da Branca que ficou perdido aqui no chat, ela falando quando você citou essa questão, né, da pressão alta e da questão da musculatura, do coração.
Mas, enfim, não encontrei. Mas mas acharia legal fazer esse comentário novamente, né? Para enfatizar muito essa questão da pressão alta. Porque vocês já viram pessoas com hipertensão arterial, né? A gente está vendo o Faustão aí, né? Que ele tem uma insuficiência cardíaca congestiva e agora vai precisar de um transplante. Eu não sei exatamente quais os problemas, mas a gente sabe que ele era um obeso e ele era hipertenso. Essa hipertensão arterial, provavelmente, ela ficou forçando o coração dele anos e anos a trabalhar muito forte. E o músculo foi crescendo. Aí esse músculo ele cresce tanto que ele não consegue ser irrigado adequadamente e começa a falhar, ele começa a ficar fraco. Ele não consegue jogar o sangue para frente. Aí o sangue vai se acumulando no pulmão, nos membros inferiores, né? Quem tem insuficiência cardíaca tem falta de ar, tem que dormir com travesseiro alto, as pernas ficam inchadas. Quando anda um pouquinho tem que parar porque aí começa a ter a falta de ar. Então a hipertensão arterial pode ser o maior fator para o indivíduo desenvolver uma insuficiência cardíaca congestiva. Aqui, a Branca me ajudou. É hipertrofia do ventrículo esquerdo. Isso aí, é o ventrículo esquerdo, é a câmara cardíaca que joga o coração para a periferia, né? Que vai jogar o sangue para os seus tecidos. E quando a pressão do vaso é alta, né? Porque ele está mais fechado, ele está mais estreitado, porque a parede interna da artéria está machucada, então esse coração tem que fazer muito mais força, esse ventrículo esquerdo tem que fazer muito mais força. Então ele aumenta de volume e ele pode ficar insuficiente. Olha que legal, a Cleide Videira está dizendo: eu amo as lives de vocês, estou aprendendo bastante com as explicações que vocês dão. Que bom, que joia! Legal. Esse é o objetivo, né? Deixa eu só ler aqui um comentário da Luciana Botari. Ela disse: minha vida melhorou muito fazendo caminhada e seguindo a frase descasca mais e desembrulha menos, e muito aprendizado com o doutor e a estrela da live. Agora tem que saber qual delas, né? Porque tem a Charlotte na parada, viu, gente? Mas que bacana, Luciana. Parabéns, né? A Luciana, ela foi minha paciente quando era criança, né, Luciana? Sim. Faz tempo. Mas sempre foi uma menina muito inteligente. Então, ela recebe as informações e ela coloca em prática. Né? Esse é o grande diferencial, porque não adianta vocês saberem tudo que a gente fala aqui, mas não colocar em prática, né? Exato, exatamente, né? É ouvir a informação e fazer essa informação virar realidade, né? A Lilian Cristina Plastina tá dizendo: um dia eu chego lá. Chega sim, Lilian, com certeza. Vamos começar aí. Bastante, sim. A Maria Helena Barreto tá dizendo que ela também sente essa sensação de gratidão depois das atividades físicas. Sim, que legal. Isso é importante, né? Muito bom. E é isso. Eu acho que foi mais bom, né, uma gente? live muito, muito, muito legal. Muito boa. A gente vai fazendo aí, né? Sempre que eu vejo um artigo legal, assim como essas pesquisas que eu vi e também situações de consultório, a gente vai fazendo uma live até o nosso livro entrar aí no nosso... como nossa principal fonte de estudo, né? Aí nós vamos fazer live sobre o livro, capítulo a capítulo. O objetivo é fazer vocês ficarem realmente bons, né? Vocês vão ler o capítulo do livro e aí já vão ter as perguntas formuladas. Vai ser como se fosse um curso, né? Eu acho que vocês podem aprender muito. E aí, como vai ser algo mais sedimentado, algo mais aprofundado, eu acho que vocês vão aproveitar muito. E tem que comprar o livro também, tá, gente? Não é porque a gente vai falar aqui capítulo por capítulo, né? E vai dizer, vou aproveitar e vou ali só. Não, tem que comprar o livro também, que ali vai dar mais... Se vocês tiverem um livro, seria interessante, porque vocês podem ler antes. Vocês leem antes, vocês já têm as dúvidas, quando começa a live, vocês já sabem do que a gente vai falar e já vão ter as dúvidas elaboradas, as perguntas já vão estar elaboradas. E o livro quando ele chegar, que eu pedi uns exemplares ali, eu estou conseguindo, eu acho que uns 200 exemplares, que a gente vai conseguir por um preço mais baixo. E aí eu vou tentar mandar a mensagem para vocês pelo Messenger e ver quem quer o livro. Aí a gente também está arquitetando umas coisinhas aí, especialíssimas,
pra galerinha da live, pra nossa turma aqui de segunda-feira. Ó, a Tia Nalva, ela tá dizendo assim, muito importante as explanações, ajuda muito a refletir e repensar a vida. Só falta agora pôr em prática, viu, Tia Nalva? Você é especial demais, então tem que ouvir os conselhos, você é inteligente, refletir e pôr em prática. E aproveita e leva a Dona Dica junto aí também, né? Ai, ai, ó, o pessoal aqui já falando que quer o livro, a Branca tá falando que adora ler e pesquisar, vai ser bem bacana, a Isa também, ó, agradecendo por você ajudar as pessoas, dizendo que quer o livro também, a Maria Albertina já tá pedindo para reservar o dela. Nossa, que legal, né? Eu não vejo a hora desse livro, né, meu amor, sair, já tá nas livrarias, porque vai ser, ele tá muito bom, muito legal mesmo. Então é isso. Acho que a Regina Caminho escreveu alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Também. Ah, sim, tá dando boa noite pra gente. A Regina é muito querida também. Sempre acompanha a gente. Muito bom. Eu acho que é isso, pessoal. Agora nós vamos terminar o preparo do nhoque. Né, Vidinha? Vamos de novo bater na tecla que é sem glúten. Tentar um pouquinho, vamos falar tchau pro pessoal. Vem cá, vamos falar tchau pro pessoal. Ó, pessoal. Então aqui a nossa mocinha falando tchau pra você. Essa cachorra é inteligente. Vocês não acreditam quanto ela é inteligente. Impressionante. A gente é meio suspeito pra estar falando, mas ela é especial. É demais. Então agora é o trio da live. É, exatamente. A gente começou como o trio da live. Era eu, a Erika e o Miltinho, lembra? Agora o Miltinho faz medicina no Rio de Janeiro. Né? Então agora a gente só tá em 2 mesmo. Mas agora não. Olha lá, o Neto falando nhoque com vinho é muito bom, hein? Com certeza. Mas hoje. É segunda ainda. Quem sabe, né? Uma tacinha a medida diária. Olha só, pessoal, para quem assiste a live depois, né, que ela termina essa parte ao vivo, fica aqui os nossos agradecimentos, o nosso carinho, para vocês que ficaram aqui até agora interagindo de forma tão especial também, muito obrigada. A gente deseja a todos vocês uma excelente semana e logo mais tem mais live para vocês. Tá Abraço, bom? gente. Beijo. Adoramos vocês. Ótima semana para todo mundo. Aliás, a gente foi, esse final de semana, a gente foi na festa do abacate. Ah, que delícia! E no sábado a gente foi no shopping levar Ontem a gente foi no shopping. Domingo. Foi domingo. Isso. Nossa, quanta gente que mostra gratidão, que a gente... Às vezes a gente não nem conhece direito porque, né? Assim, é bastante gente... Mas pessoas adoráveis e... É um carinho tão gostoso de receber, gente. Nossa, a gente agradece muita gratidão muito, tá? mesmo, viu? Beijão para todos vocês. Tchau, até mais. Tchau.